A direita brasileira amanheceu dividida. Uma articulação silenciosa do PL no Ceará explodiu em público depois que Michele Bolsonaro, pela primeira vez de forma direta e contundente, repudiou uma aliança construída entre lideranças bolsonaristas e ninguém menos que Ciro Gomes, um dos mais antigos, agressivos e constantes críticos de Jair Bolsonaro. E essa ruptura expôs algo que vinha crescendo nos bastidores: a disputa por comando dentro da própria direita, agravada pelo fato de Bolsonaro estar preso e impedido de conduzir pessoalmente suas estratégias. Uma crise que começou estadual, mas que agora ameaça escalar para o plano nacional. Hoje, no Decifra Política Notícias, você vai entender por que essa aproximação com Ciro Gomes reacendeu um conflito interno na direita, qual é a estratégia por trás desse movimento e por que Michele Bolsonaro decidiu bater de frente com o próprio partido. O estopim da crise foi uma negociação política articulada no Ceará. Há meses, o PL vem costurando um acordo com Ciro Gomes. Sim, o mesmo Ciro que já chamou Bolsonaro de bandido, doido, farsante e outros adjetivos nada elegantes. A proposta é clara: o PL apoiaria Ciro para o governo do estado, em troca do apoio dele a um senador bolsonarista e ao candidato da direita à presidência. No papel, é um acordo pragmático. Ciro é muito forte no Ceará, e o PL tem extrema dificuldade histórica em penetrar no eleitorado nordestino. Mas política não se faz no papel, se faz na sensibilidade da militância. E quando o nome de Ciro reapareceu ao lado do PL, a reação foi imediata. Michele Bolsonaro, durante evento público, disparou contra a articulação. Em tom firme, disse que aliança com um homem que sempre atacou o maior líder da direita não dá. E declarou apoio a Eduardo Girão, senador bolsonarista e adversário direto de Ciro. Sua fala expôs ao país uma tensão silenciosa. Enquanto o núcleo técnico do PL negocia para ganhar espaço no Ceará, a base bolsonarista rejeita visceralmente qualquer associação com figuras de esquerda. Michele, vista hoje como principal liderança emocional do bolsonarismo, deu voz ao incômodo que muitos já manifestavam. Só que sua fala entrou em choque direto com as negociações conduzidas pelo presidente do PL no estado, André Fernandes. O contra-ataque veio rápido. André Fernandes afirmou publicamente que a aproximação com Ciro foi pedida pelo próprio Bolsonaro, por telefone, em 29 de maio, em viva voz, com Valdemar da Costa Neto ouvindo tudo. Essa declaração acendeu um alerta vermelho. Se Bolsonaro realmente pediu essa negociação, Michele estaria indo contra uma decisão estratégica do próprio marido. Se Bolsonaro não pediu, então alguém está usando seu nome para justificar acordos que ele não autorizou. E isso só revela o tamanho do problema. Com Bolsonaro preso, isolado e politicamente impedido de conduzir diretamente as articulações, o risco de ruídos internos aumenta exponencialmente. Mas, por que o PL quer tanto essa aliança com Ciro Gomes? A resposta é simples: sobrevivência. O PL praticamente não existe no Nordeste sem apoio local. Ciro, apesar de decadente no cenário nacional, mantém força eleitoral real no Ceará. Para um partido que precisa construir musculatura para 2026, apoiar Ciro para o governo pode abrir portas para uma candidatura bolsonarista ao Senado. Justamente a prioridade estratégica do PL no estado. É o tipo de articulação que Bolsonaro sempre fez: negociar com quem for preciso para ampliar alcance eleitoral. A direita, que rejeita completamente alianças, esquece que Bolsonaro governou com o centrão de Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto. Política não é pureza, é aritmética. Mas Michele Bolsonaro não pensa como estrategista fria. Ela pensa como guardiã moral do bolsonarismo. E nesse papel, Ciro Gomes é um inimigo histórico. Sua rejeição não é técnica, é simbólica. Para ela, para a militância e para grande parte da base do PL, Ciro representa tudo que o bolsonarismo combateu desde 2018. Arrogância, vitimismo, hostilidade ao eleitor conservador e desprezo declarado pela direita. O incômodo da base é real, e Michele deu voz a milhões. A divisão aparece nítida. Bolsonaro pensa como estrategista, Michele pensa como liderança popular. O problema é que agora, os dois pilares estão temporariamente desalinhados, e existe um elemento que poucos estão percebendo: o efeito da prisão de Bolsonaro. Sem ele no comando diário das negociações, cada liderança interpreta o espírito do bolsonarismo ao seu modo. Eduardo Bolsonaro pensa de um jeito, Carlos Bolsonaro pensa de outro, Michele pensa de outro, Valdemar pensa de outro e André Fernandes pensa de outro. Cada um tenta ocupar um pedaço do vácuo criado no topo. Essa ausência física e política de Bolsonaro gera divergências que antes não existiam, porque sempre havia alguém para dar a palavra final. Agora, qualquer ruído vira crise, qualquer divergência vira guerra interna. E é exatamente isso que estamos vendo. O cenário estratégico, porém, favorece a posição original do Bolsonaro.
No Nordeste, alianças amplas são necessárias. A direita não tem densidade eleitoral para bancar candidaturas puras em todos os estados. Uma aliança com Ciro pode parecer indigesta, mas resolve 3 problemas ao mesmo tempo. Viabiliza um governador aliado, garante apoio para o Senado e fortalece o palanque presidencial de 2026. Já Michele Bolsonaro aposta em outra lógica: reforçar a narrativa identitária da direita, mesmo que isso custe vitórias regionais. Ambas estratégias têm méritos e riscos. Mas hoje, com Bolsonaro preso, a guerra entre pragmatismo e pureza ideológica está se tornando cada vez mais visível. Em resumo, essa crise não é sobre Ciro Gomes. É sobre quem está controlando a direita enquanto Bolsonaro não pode. É sobre quem define as alianças, quem fala em nome do movimento e quem tem legitimidade para negociar com inimigos históricos. Ciro é apenas o gatilho que revelou a instabilidade interna. Qual lado prevalecerá? Depende de Bolsonaro e depende da sua capacidade de coordenar seu grupo, mesmo de dentro da cela. Até lá, disputas como essa devem continuar surgindo. O Ceará se tornou o primeiro laboratório da nova fase da direita brasileira, uma fase de reorganização, disputa interna e escolhas estratégicas difíceis. E essa história ainda está longe de acabar. Agora eu quero saber de você. Michele está certa em rejeitar a aliança? Ou Bolsonaro está certo em buscar pragmatismo no Nordeste? A direita deve priorizar estratégia ou identidade? Comenta aqui embaixo, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreva no Decifra Política Notícias para acompanhar cada passo dessa guerra interna que só está começando.